Oi, gente, tudo bem com vocês? A aula de hoje é de geografia e a gente vai falar um pouquinho sobre satélites. Os satélites são máquinas que o homem, os cientistas, mandam para o espaço, isso mesmo, lá para o espaço, para longe da Terra, e eles têm várias funções. Eles podem fazer imagens do planeta Terra para que a gente veja a Terra e através dessas imagens eles vejam quais cidades estão crescendo, se está acontecendo algum desmatamento em alguma floresta porque ela está diminuindo. Eles acompanham o que está acontecendo na Terra olhando lá de cima, na visão vertical, que é aquela visão que a gente vê de cima, sabe? Quando você chega, por exemplo, na frente da sua casa na rua, você vê de frente. Essa é a visão horizontal. Lá no satélite você vê a visão vertical de cima. Os satélites também têm a função de emitir sinal para celulares de telefonia, sinal de internet para chegar a internet aí na sua casa, sinal de canais de televisão para você assistir. Ele tem todas essas funções e ainda outras. E hoje existem diversos de satélites lá no espaço, monitorando e ajudando, auxiliando o ser humano aqui na Terra. E agora eu vou mostrar para você uma imagem do satélite. Você vai ver como que é enxergar a Terra lá de cima do satélite. E a gente vai olhar a Terra, como ela é e como fica a imagem quando a gente vai aumentando, ampliando e a gente vai vendo mais de pertinho, tá bom? Preste atenção e fica ligado. Olha só, essa imagem que você está vendo aqui é a do planeta Terra. E olha que interessante, ela é feita através de um satélite. Então você consegue ver aqui o planeta bem certinho, consegue ver inclusive estrelas lá no fundo, tá vendo esses pontinhos brancos? E consegue ver o Brasil, a América do Sul. E olha que legal, você consegue ver não só isso aqui, mas vou aproximar um pouquinho. Olha só, todo o planeta Terra, você consegue ver todas as partes dele, do nosso planeta. Então nós vemos o continente africano, o continente europeu, o continente asiático. Também conseguimos ver bem aqui em cima, ó. Tá vendo essa parte branca? Aqui é o Polo Norte. Então esse branco é o gelo, é a água congelada. E lá embaixo do outro lado, nós vemos o Polo Sul, que também está aqui, é maior. A gente chama essas duas partes, o Polo Norte e o Polo Sul, de calotas polares. E você consegue ver todo o nosso planeta. Olha só que interessante, por causa do satélite, certo? Consegue ver as estrelas lá atrás, olha as estrelas se movimentando. E a gente consegue também aumentar a imagem, olha só. Aqui já apareceram algumas linhas que são as divisões dos países. Então a gente vê o Brasil, vê os países que estão ao redor dele, olha só, a Bolívia, Paraguai, o Uruguai, olha que interessante. Se a gente aproximar ainda mais, nós vamos ver outras linhas, que são essas daqui, ó, que mostram os estados do Brasil. A Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, o mar, aqui toda a parte azul que você olhou antes e está vendo agora também, é o oceano. E a gente pode focar aqui, ó, vamos ver o estado do Paraná? Olha só que interessante. Começaram a aparecer já algumas cidades maiores, como Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel. Vamos aproximar ainda mais. Olha só, tem a cidade de São José dos Pinhais e tem ali, olha só, Paranaguá. Vamos olhar Paranaguá? Olha o mar aqui, que é todo o litoral do Paraná, Matinhos, Guaratuba, certo? E a gente pode aproximar ainda mais. Olha só que interessante, toda a parte verde que você está vendo é a Mata Atlântica, certo? É verde mesmo, são árvores, né? São florestas, montanhas, enfim. E aqui, nessa partezinha menor, branca, meio bege, meio marrom, é a cidade de Paranaguá, as construções, as ruas. E conforme a gente vai aproximando, olha que interessante, a gente começa a enxergar, de fato, as ruas, os quarteirões, as avenidas maiores, olha que legal. E lá no fundo, o mar. Olha o mar aqui em cima. Os barquinhos, parecem barquinhos, né? Mas eles são navios, eles são muito grandes e aqui parece ser bem pequenininho na imagem. E olha que interessante,
A imagem vista a partir do satélite, ela é vista de cima, certo? É uma visão vertical. E vamos ver se a gente encontra o Colégio Adventista? Onde será que está o Colégio Adventista de Paranaguá? Vamos ver? A gente vai aproximando. E olha só, vemos ali alguns quarteirões já. Tá vendo? As ruas, as avenidas. E se a gente der zoom, olha só o que tem ali. Colégio Adventista, temporariamente fechado, porque nós estamos de quarentena, né? Vivendo uma quarentena. Olha que interessante, a imagem vertical. Então, aqui a gente vê o colégio que fica numa esquina e vê toda a construção de cima. Então, a visão de satélite não é como se a gente estivesse de frente para os lugares, como quando nós estamos na rua. A gente vê os lugares de cima, ok? E essa é a função, algumas das funções do satélite, né? Essa é uma delas, que mostra os lugares, os países, as cidades, os bairros, as construções para nós na visão vertical. Você viu que legal que é a imagem do satélite? Então, agora que você teve a oportunidade de ver, você pode ficar atento às atividades que a sua professora vai te passar e pode pesquisar se você quiser mais sobre satélites, quantos são, quais são os tamanhos deles, quais as funções que eles têm também, tá bom? A gente se encontra na próxima aula.